Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui nesse domingo, no Amanhecer com Cristo da Família. Um momento muito legal para a gente bater um papo, para a gente continuar a estudar um pouco o livro Deus Confia nos Pais, da nossa querida amiga Lúcia Moisés, né? Hoje a gente tem um dia muito especial, porque é o aniversário de alguém muito querido nosso, da doutrina espírita. Gostaria que vocês me confirmassem se está tudo ok e conseguem me ouvir bem, me ver bem, se está tudo tranquilo. Quem estiver por aí já pode me dar um sinal de ok. Ok, Ives, estamos te ouvindo. É isso aí. Hoje, dia 3 de outubro de 2021. Hoje nós comemoramos o aniversário do nosso querido patrono Hippolyte Léon Denis Rivail, nosso querido Allan Kardec. Hoje ele comemora aí quantos anos? Quem sabe? Faça uma conta. 1804 menos 2021. 2017 anos. É isso aí. Então a gente agora, nesse dia de aniversário de Allan Kardec, vai conversar um pouco sobre um tema muito legal, muito atual, que consta no livro da nossa querida Lúcia Moisés, no livro Deus Confia nos Pais. Eu vou primeiro fazer uma prece para a gente fazer a nossa prece de abertura. Então eu convido a todos que estão aqui comigo, aqueles que estão chegando, aqueles que assistirão depois, a fecharem seus olhos, a levarem seu pensamento a Deus e a dizer assim: amigo Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, que os bons espíritos possam nos acompanhar, possam nos intuir, possam estar conosco, para que possamos nessa manhã de domingo, além de celebrar o aniversário de nosso patrono, também celebrar aqui esse encontro da família, para que a gente possa fazer a nossa parte de uma forma muito leve, muito tranquila, e que a gente saia daqui aprendendo um pouquinho mais, Senhor. Muito obrigado. Bom, você que está chegando agora, você que está aí conosco, muito feliz de estar aqui com vocês de novo nesse momento, depois de um grande tempo em que a gente ficou um pouco afastado. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aí me assistindo agora. Você tem celular? Você tem redes sociais? Se você está me assistindo aqui, você tem redes sociais. Você tem Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn, você tem Twitter. Se você tem redes sociais, o que você tem costumado fazer nessa época toda de pandemia em que a gente está por aí? A gente tem digitado bastante, a gente tem falado muito, gravado muito áudio, muito vídeo, muito digital. A gente agora está, nesse momento aqui, nessa caixinha, né? Nós agora estamos nas nossas janelas virtuais. Eu gosto de brincar com essa metáfora de janelas virtuais. O capítulo que a gente vai ler hoje, a gente vai estudar um pouquinho hoje, da nossa querida Lúcia Moisés, é digitando que a gente se entende. Será? Ela faz essa pergunta para a gente aqui e ela começa, eu vou ler o capítulo inteiro para que a gente possa bater um papo aqui. A conversa foi mais interessante do que poderia imaginar. Estava em um almoço em casa de amigos quando me aproximei do casal de namorados, ambos com 18 anos, plenos de sonhos e ideais. Ela passara todo o tempo com o celular na mão, mas não o checava com ansiosa frequência com que os jovens costumavam fazer. E o assunto girava exatamente sobre o impacto das novas tecnologias digitais sobre nossos comportamentos. Ela se explica. Diz que vem tentando se controlar quando está junto ao namorado. Olha que coisa interessante, antes que eu indagasse o motivo, ele mesmo toma a palavra e me dá uma aula de bom senso e amadurecimento. A Lúcia está ali com o pessoal fazendo uma reuniãozinha e eles entram numa questão muito interessante, que é a seguinte: ela encontra um casal de jovens totalmente atípico, porque se você tem um casal de jovens ou até de adultos, você vê o jovem hoje em dia nessa posição, como se estivesse imerso no mundo dele digital, fazendo mil coisas aqui, etc. Tem adulto assim também. E aí ela continua dizendo o seguinte: ele e uma irmãzinha pequena vivem com a mãe que trabalha fora. Ao nascer, já encontrou a casa equipada com aparelhos eletrônicos com destaque para a TV e, sobretudo, DVD,
DVD, será que existe ainda? Que lhe permitia brincar com seus videogames e assistir seus vídeos preferidos. A popularização da internet e dos aparelhos celulares ocorreu quando ele contava com 8 anos aproximadamente. Agora uma coisa interessante, olha só a fala dela aqui, ó. A sedução que ambos passaram a ter sobre as crianças e os jovens é inegável. Hoje em dia a gente vê uma frequência maior de crianças e jovens vivendo no mundo mais digital, né? A gente vai aqui ter uma referência dela do Howard Gardner, um grande teórico da inteligências múltiplas, que fala a respeito, num livro dele chamado Geração App ou App Generation, a respeito desses novos, desses nascidos agora nessa época da tecnologia, que são os chamados nativos digitais. Você já ouviu falar em nativos digitais? E nós que não nascemos nessa época, somos nativos digitais? Ou já estamos aí nos digitalizando aos poucos, né? E aí vem uma coisa interessante que ela fala que é assim, ó, atraído pelas amplas possibilidades de lazer que o mundo digital lhe oferecia, viu seus desejos frustrados pela mãe, que impôs regras para o uso. Ou seja, a mãe impôs regra para o menino. Você não vai ficar no celular, você mora comigo e com a sua irmã pequena, então você vai cuidar da sua irmã pequena e você vai cuidar da casa, enquanto eu estiver fora trabalhando. E aí fez isso uma rotina com ele. E aí a Lúcia disse que estava impactada quando ela escutou o depoimento dos jovens, com a frase que ele falou: eu amadureci e hoje eu posso me virar sozinho pelo tempo que for preciso. Sei fazer de tudo dentro de casa. Nunca achei justo ficar à toa e deixar tudo em cima da minha mãe. A maioria dos jovens, a maioria das crianças, até mesmo nós, quando estamos ali mergulhados no nosso mundo digital, seja no notebook, seja no tablet, seja no smartphone, nós esquecemos da vida, esquecemos do mundo. Nós imergimos dentro de um mundo digital. Eu até brinco dizendo que a Matrix é a partir do momento em que a gente entra nesse mundo digital, em que a minha vida encontra-se dentro de grupos de WhatsApp, e hoje em dia nesse processo pandêmico em que a gente se afastou um pouco mais fisicamente por necessidade, mas se aproximou um pouco mais digitalmente, não tem como a gente não ficar distante um do outro, onde a gente não consegue ficar sem ver o celular. E olha, tem gente que tem até uma síndrome, que é a síndrome do aparelho, porque assim, às vezes o aparelho está carregando em algum canto, a pessoa sente vibrar. Ela sente vibrar o aparelho aqui na perna, ou ela sente a presença do aparelho às vezes na mão. É o síndrome do aparelho fantasma. Depois eu vou tentar achar o nome dessa síndrome e colocar para vocês aqui. E aí ela falou o seguinte aqui, a Lúcia, ó, e é com essa visão de educação que ele analisa o uso exacerbado do menino lá, né, que falou a frase anterior, que os jovens fazem hoje das mídias digitais. É surpreendente ouvi-lo dizer que utiliza as redes sociais e a própria internet para pesquisas e estudos de forma moderada e que se afasta do celular quando está conversando com outras pessoas, especialmente com a namorada. Isso aí é uma coisa interessante. A gente realmente, quando está ali, né, com a nossa crush, né, ou então está ali com a nossa companhia, a gente vai, né, e fica um pouco dando mais atenção. Tenta, pelo menos, dar mais atenção. Estudos recentes têm analisado a relação entre a juventude, isso é a fala da Lúcia, tá? Tem analisado a relação entre a juventude e o mundo digital. E aí eu vou trazer para vocês o seguinte, quando ela fala do Howard Gardner, eu peguei aqui um resumo do livro, eu não consegui achá-lo em português, ele tem em inglês ainda. Ela fala o livro do Howard Gardner fala o seguinte, o nome do livro é App Generation. Ele é um psicólogo norte-americano de muito renome, ele fala a respeito da teoria das inteligências múltiplas, etc. E ele fez esse livro. E aí ele diz o seguinte, ele fala a respeito dos nativos digitais, onde ele coloca que os jovens passaram a vida inteira imersos nas mídias digitais e não conseguem se imaginar sem celulares ou internet. Será que o fato de terem crescido no mundo digital afetou os processos cognitivos, personalidades, criatividade e comportamentos? Vejam só, interessante. Ele chama nativo digital para quem nasceu, né, com essa questão toda digital, ou seja, quem já nasceu imerso nisso tudo, e ele chama de imigrante digital, aquele que hoje está chegando para usar a internet. Eu posso dizer que eu estou no meio termo, né? Aí a gente começa a revelar a idade, quando a gente não nasceu na internet, tá? Mas eu não vou revelar a minha idade aqui não, porque não é o momento. Mas vejam só, é uma coisa interessante quando ele coloca isso para a gente, porque ele vai lá e coloca, isso é o Howard Gardner falando, tá? Ele faz uma pergunta para a gente que é a seguinte, como é que a gente consegue viver hoje
sem celular e sem internet. Olha como é desafiadora essa pergunta. Olha como é desafiador e como é interessante a gente falar isso dentro do nosso âmbito da doutrina espírita, porque a gente abre um leque para uma percepção bem importante. Quando a gente está imerso no nosso mundo digital, no nosso grupo de WhatsApp, nas nossas conversas digitais, hoje eu sei que é necessidade, até porque o home office é uma escolha de muitas pessoas durante a pandemia, e é uma necessidade. Hoje em dia as reuniões são muito digitais. Hoje em dia você vive no Zoom, você vive no Meet, e você vive se encontrando virtual, né? Mas aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo agora, e você pode comentar aí no chat, você conseguiria viver sem celular, sem internet? Algumas pessoas vão dizer que sim, outras vão dizer que não. Eu confesso a vocês que eu talvez não conseguiria viver sem internet e sem celular. Esse é um papo interessante que ela coloca para a gente, porque ela fala o seguinte, né? A Lúcia, ela fala para a gente uma coisa muito importante, que é assim: o fato de os jovens, ela coloca os jovens, passarem a maior parte do tempo livre, conectados, mantendo conversas, interagindo com outras gerações de maneira virtual, está fazendo surgir uma geração que tem dificuldade em manter relações face a face. Eu não vou colocar só os jovens aqui. Eu acho que a gente precisa entender e ter uma conversa franca de percepção em que a gente realmente tem uma dificuldade de falar face na face. Até porque hoje a gente está usando máscara para conversar quando encontra o outro, certo? Mas é muito complicado, por quê? Porque a gente perde a intimidade ou a facilidade que a gente tem de socialização. Aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, quando fala da lei de sociedade, e nos coloca todos juntos dentro de uma harmonia, certo? Esse fenômeno, que é mais difícil, é mais fácil, ela coloca assim, ó: há pessoas que acham mais fácil discutir uma relação afetiva, até mesmo rompê-la, terminá-la com um parceiro online do que pessoalmente. Fazer uma pergunta aqui para vocês também. Alguém aqui já acompanhou algum movimento desse, ou algum filho terminou online? Mandei uma mensagem de WhatsApp, mandei um áudio terminando, ou então porque é muito difícil encarar olho no olho e realmente bater de frente ali para a gente dialogar. Vejam como a gente está colocando o diálogo como uma ferramenta muito importante, mas que está ali um pouco balançada. E os dados desse livro apontam ainda que os jovens estão atualmente menos dispostos a correr riscos do que os das gerações anteriores. Olha que isso aqui é bem interessante. A gente precisa entender que a geração hoje em dia, a geração atual, né, ela encontra-se como um nativo digital, e ela encontra-se com uma dificuldade muito grande de, às vezes, conversar mesmo, de abrir assim uma conversa, porque às vezes a conversa é assim, ó. Você está lá falando com um jovem ou com alguém que está usando o celular, a pessoa está assim: e aí, fulano, como é que tá? Tá tudo bem? E aí, tá tudo tranquilo? E aí, como é que vai na escola? E aí a gente não tem um diálogo, né? A gente tem ali um bate-papo meio que não é direto, uma conversa muito sincera, que às vezes não adianta, certo? E aí ela coloca o seguinte: não há, no entanto, como negar que ao se entrar em relação, principalmente se for com vista a um compromisso mais sério, que envolva a constituição de família. Olha para onde a nossa querida Lúcia nos trouxe. Ela falou a respeito do diálogo dos jovens e ela trouxe para a constituição da família. E aí, eu vou trazer uma frase aqui do livro Alvorada Cristã, do nosso querido Nélio Lúcio, que ele fala para a gente, que é o seguinte: todos estamos unidos reciprocamente através de laços que procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso. Ninguém se reúne ao acaso. Forças superiores impelem-nos uns para os outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade no amor e no respeito mútuo. A gente não consegue isso se a gente estiver ali sem uma, como é que a gente pode dizer, sem um bate-papo mais sincero, sem uma conversa mais sincera, sem um diálogo funcionando verdadeiramente. E aí, meus amigos e minhas amigas, eu vou ter que trazer para vocês a parte lá que fala de laços de família no Livro dos Espíritos, né? Quando lá na pergunta 775, que é muito conhecida de muita gente, é uma pergunta muito rápida, muito curta, que tem uma das palavras mais difíceis de dentro do Livro dos Espíritos, mas que elas funcionam para a gente, que é a seguinte: olha só, pergunta 775, ele vai lá e pergunta:
Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? As famílias se relaxaram mais. E aí ele fala da recrudescência, eu vou pesquisar aqui, tá? Do egoísmo. Ou seja, recrudescência tem a ver com uma coisa assim que tem a ver com... Olha como estão aqui as explicações. A explicação diz que o sinônimo de recrudescer é crescer, recrescer ou aumentar. Seria um aumento muito grande do egoísmo. Porque nesse caso, o que acontece? A gente entraria numa questão de relaxamento e a gente entraria numa questão muito clara também do quanto que a gente está lidando com essa situação e de quanto que a gente está diminuindo o nosso diálogo para a gente abrir um espaço para a família, para conversar, para bater um papo. E aí ela fala o seguinte: como seres espirituais que somos, tendo transitado por inúmeras reencarnações, trazemos muitas vezes compromissos reencarnatórios que irão nos fazer passar por dores e decepções, como forma de acerto com quem fizemos o mal. Nós temos na nossa literatura espírita vários exemplos de relacionamentos de família que são formados ali por meio de necessidade mesmo. Os espíritos reencarnam para que eles possam se ajustar, para que a gente possa ter naquele momento ali um desenvolvimento do sentimento amor. É naquele momento em que a gente começa a perceber uma coisa interessante que tem a ver com essa proposta de se fazer diferente do que foi na outra vida. A gente precisa entender, isso é uma coisa muito clara, de que a gente precisa desenvolver esse sentimento do amor nessa família que está com a gente. A gente já ouviu em alguns momentos da nossa história aquela frase bem assim: eu não escolhi nascer nessa família não, eu não escolhi reencarnar aqui não, eu não pedi para nascer. A doutrina espírita coloca para a gente que a gente pede para nascer, que a gente faz um planejamento reencarnatório todo bonitinho no plano espiritual para renascer, para reencarnar. Que existe todo um trabalho específico de amigos espirituais que nos amam e que percebem a necessidade daquele espírito de reencarnar e de se fazer presente. E aí vem algo legal, que é o seguinte: ela volta lá para a adolescência. Na adolescência, por uma questão de autoafirmação, é de se esperar que os filhos anseiem por agir por conta própria, tomar suas próprias decisões, contrariando muitas vezes as orientações paternas. A gente hoje talvez tenha uma necessidade de desenvolvimento de diálogo entre pais e filhos muito grande. Hoje é o momento que a gente precisa conversar com ele mesmo. Não deixar ele isolado no quarto dele muito tempo ali, com o mundo dele. Não, ele tem o mundo dele e tal. Eu lembro de uma história de uma mãe que chegou comigo falando assim: eu não consigo mais falar com meu filho. Ele tinha 11 anos, eu conversava com ele tranquilamente, a gente batia papo, a gente era amigo um do outro, a gente fazia tudo, supermercado, etc. De repente ele virou adolescente e mudou. Parece que ele mudou completamente, parece que eu tenho um estranho na minha casa. Parece que não existe mais o diálogo comigo, com meu filho. Os espíritos nos contam que quando na juventude, quando estamos no estado da juventude, porque é só o estado, passa rapidinho. A juventude não como uma filosofia de vida, porque eu sou jovem, há mais tempo, mas eu sou. Mas aí, naquele momento em que a gente está na juventude, o espírito já completa plenamente a sua reencarnação. Ele ali, enquanto espírito, vai e aproxima-se de fato com o corpo, e ali vem com o misturado, lembra? Com a mistura dos hormônios em ebulição, com a mistura das coisas acontecendo. Aí vem uma coisa interessante. Aí ele se revela como ele é. Aí ele se mostra o que ele é. Aí ele vai e fala a que veio no mundo. E muitas vezes a gente não entende, a gente compreende que naquele momento o filho que era tão tranquilo, não sei o que, de repente pinta o cabelo de várias cores, de repente aparece ali alguns brincos, de repente ele vai e toma atitudes diferentes do que a gente enquanto pais quer para eles, porque a gente enquanto pais quer o nosso melhor para o filho. E aí naquele momento a gente precisa entender que é necessário um cultivo desde a infância de relacionamento sincero com os filhos. Entender que cada um de nós temos a sua individualidade, temos o seu tempo de evoluir. Isso é uma coisa linda. Eu acho que tempo de evoluir é entender que cada um tem o seu. Não existe uma padronização. Mas eu com essa idade, eu não fazia isso. Mas a gente joga, né? Eu lembro agora da mamãe, que hoje está no mundo espiritual.
A minha mãe falava bem assim, né? Olha, eu na tua idade, Visafonso, quando ela falava Visafonso, eu já preparava ali para correr, porque vinha alguma chinela, né, alguma sandália voando ali em algum canto. Mas eu na tua idade, Visafonso, eu fazia isso. Ai, ai, ai. Acontece muito isso. A gente tem em mente que essas coisas, elas vêm acontecendo conosco e elas vêm se colocando numa necessidade maior, principalmente agora, quando a gente, no convite da pandemia, a gente precisou ficar mais juntinho um do outro. Antigamente era fácil, eu passava 8 horas trabalhando, vivia, né? Hoje não, hoje eu estou lá, dentro da minha casa, dentro do meu lar, com as pessoas que eu preciso aprender a amar. É isso aí. E aí ela coloca pra gente o seguinte: os pais cuidadosos que souberam cultivar desde cedo o sentimento de amorosidade nas relações com os filhos, incentivando-as colaboração, muito provavelmente os verão transitar pela adolescência de forma tranquila, prenunciando o adulto equilibrado e servidor. Amorosidade, sentimento de acolhimento. Não é jogar vem cá meu filho, vamos conversar. Não, a gente tem que bater um papo sincero. Tudo bem? Como é que tá a vida? E aí? Os crushes? E aí, como é que tá na escola? Gente, deve estar cansativo para ti, né? Porque tu passa mais tempo aí nesse computador do que a gente. E a gente vê hoje os jovens, por necessidade, mais interativos nas redes sociais e no WhatsApp e nesse mundo digital aqui, nesse universo chamado internet, por necessidade também. Mas cansa. Muitos de nós estamos cansados desse mundo virtual. Eu quero te fazer um convite, minha amiga, meu amigo que está me ouvindo aí nesse momento, nesse Amanhecer com Cristo. Eu quero te fazer um convite para que todos nós possamos fazer pelo menos uma vez no mês um piquenique. É isso mesmo. Faça um piquenique com a sua família. Ives, mas eu não posso ir a um parque. Se você está vacinado com as 2 doses, você pode. Se você não está, tome cuidado. Mas se você quiser fazer um piquenique em casa, faz assim, pega o teu sofá, afasta para um lado, arruma a sala, bota um pano no chão, pega uma cestinha se tiver, pega frutas, eu vou dar receita de comida também daqui a pouco. Mas faz ali uma coisinha legal, bota ali no meio da tua sala, bota o evangelho ali do lado e faz um piquenique na tua casa, no meio da tua sala. Converse, chame o seu filho, chame a sua filha para perto. Nós atravessamos agora o Setembro Amarelo, que foi um mês que alerta para uma necessidade de que a gente precisa prevenir o suicídio. E não tem coisa melhor do que prevenção do suicídio que o diálogo aberto, sincero e franco com aqueles que nós amamos. A gente precisa entender no nosso coração que a gente tem que fazer alguma coisa. Abre lá o pano, faz um piquenique com a tua família no meio da tua sala. Ou então pega lá um sofá, vê um filme que vocês queiram assistir todos juntos. Traz o teu filho para perto. Pai, estou terminando de jogar videogame. Me ensina a jogar videogame. Tem um amigo meu que estava me falando que na época do Minecraft, que é um jogo que se joga muito, um amigo meu, ele aprendeu a jogar Minecraft com o filho de 7 anos para que ele pudesse interagir com o filho. Porque ele estava perdendo o filho que estava com 7 anos já imerso naquele videogame. E ele entrou no universo do Minecraft. Ele foi lá, interagiu, jogou e passa o tempo jogando com o filho. É um tempo também. Não é tempo perdido quando a gente faz isso. É claro que a gente precisa dar o espaço para os nossos filhos, mas é necessário que a gente possa saber como fazer para virar essa chave e poder bater um papo. Olha aqui, a Exilda falou que a internet está nos remetendo ao homem da caverna. Só vemos o nosso mundo esquecendo o mundo lá fora. E eu te digo mais, Exilda. Eu te digo que se a gente estiver entrando para a caverna, vai chegar um momento em que o mito da caverna, lembra lá do mito da caverna? Quando a gente sair para a gente ver o que realmente é o mundo lá fora, porque a gente virou, né? A gente pegou a internet, e virou para o nosso mundinho. Ou a gente agora quer entrar numa batalha, né? Mas isso é outro assunto. Mas aí a gente entrou aqui no nosso mundinho, que é o mundo virtual, é o mundo selfie, e a gente quer dizer o seguinte para o nosso mundo selfie: a gente quer se afirmar também para o nosso mundo selfie. A gente precisa fazer com que haja um sentimento de pertencimento, de amor, de respeito maior, onde a gente esteja. Sabe o que é a internet? A minha leitura de internet hoje, ela funciona como se fosse uma ágora
que a Ágora da época dos filósofos era o local onde as pessoas reuniam-se todos para discutir assuntos interessantes, onde eles debatiam, se confrontavam, entravam em confusão para solucionar coisas. A nossa Ágora hoje é virtual. O nosso bate-papo hoje acontece muito virtual. Eu tenho flutuação aqui de 9 a 10 pessoas que estão me assistindo aqui nesse momento. Mas eu consigo perceber nitidamente que das 9 pessoas, algumas colocaram só para ouvir e foram fazer alguma coisa no café. Algumas pessoas estão aqui realmente sentadas para trocar ideia. E algumas pessoas estão aqui para a gente entender um pouco mais do assunto. E aí eu me pergunto como é que a gente consegue resolver para a gente bater esse papo com o nosso filho, para a gente conversar com o nosso adolescente, com a nossa adolescente. Vá aos poucos. Não force a barra. Não faça atropelos nesse momento. E se tiver algum jovem me ouvindo aqui, saiba, jovem, que você também pode fazer diferente. Se você vê o seu pai muito nas redes sociais e na internet, faça também isso com ele. A gente não pode jogar esse peso só para essa turma da adolescência. A gente tem que colocar isso como responsabilidade de todos. Aí você inclui o seu vozinho, a sua vozinha, sua mãe, seu pai. Ah, Ives, mas eu moro só com 2 cachorros. Você e seus cachorros. Você e seus cachorros são sua família. Ah, Ives, mas mora eu, uma samambaia e os meus livros. Então vai lá conversar com a samambaia. Eu tenho uma horta aqui em casa que eu vou lá de vez em quando eu vou regar alguma coisa ou plantar alguma coisa assim. Eu vou lá na horta e eu boto uma música para ouvir comigo. Eu boto no meu bolso aqui, ouvir música e vou lá fazer a minha parte. E a gente precisa, nesse momento, fazer de fato com que as coisas elas aconteçam. Entendeu? Fazer com que elas realmente entrem numa harmonia. Porque quando a gente fala a respeito, digitando que a gente se entende, será que é a provocação da Lúcia, a gente percebe uma coisa interessante. A gente pode sim se entender por digitar. Mas se você conseguir fazer uma videochamada, faça. Se você conseguir fazer um bate-papo aqui olho no olho, faça. Mesmo virtual. Ah, eu quero me reconciliar com algum amigo, com alguma amiga. Chama ele aqui, vamos fazer evangelho? Oi, fulano, tudo bem? Tu quer tomar um chá comigo? Não, não posso sair agora porque eu não estou com a segunda dose. Então, amigo, eu não posso sair agora, mas bora fazer vamos tomar um chá? Eu estou tomando um café com vocês hoje. Beleza? Estou tomando um café com vocês hoje. Então, uma coisa interessante que a gente precisa colocar isso em mente é que a gente tem essa habilidade do relacionamento e a possibilidade de se fazer diferente. De fazer com que a gente coloque para fora tudo que a gente tem de uma forma mais harmônica. E se você estiver agora em casa, me assistindo agora, vocês aqui que estão me assistindo agora, independente se foi ao vivo ou vai ser depois, eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você abrace a sua família nesse momento. O esposo, a esposa, o filho, a filha, o cachorro, o gato, quem tiver aí do lado, a planta, abraça essa pessoa que está do teu lado. Se ela está no teu convívio nesse momento, por mais que ela não goste do abraço, você vai lá e vai tentar um abraço. E tira uma foto e coloca aqui nos comentários. Abraça a pessoa que você ama e tira aqui e coloca um abraço em família seu aqui nesses comentários, para que a gente possa se ver também. Porque quando a gente se coloca em disposição, quando a gente coloca na disposição de fazer alguma coisa, os amigos espirituais também atuam, né? E aí eu preciso lembrar de uma coisa interessante. Eu preciso lembrar aqui com vocês que quando a gente entra nessa proposta de amor entre familiares, a gente se coloca numa direção muito grande, muito generosa para o universo. Nós fazemos parte do mundo de regeneração. E como fazemos parte do nosso mundo de regeneração, a gente tem que fazer a nossa parte. Amando nossa família, amando os nossos jovens, compartilhando com eles da nossa felicidade e às vezes até das nossas tristezas. Para que a gente veja que todos nós estamos caminhando para o nosso processo íntimo de aprimoramento moral. Era esse o nosso bate-papo de hoje, né? Vamos fechar em 31 minutos aqui a nossa conversa. Agradeço a Cida e a Evelise, que são do departamento da família do DEFIG, que nos convidou para fazer esse bate-papo aqui,
que é digitando, será que a gente se entende? Será? Que é do livro Deus Confia nos Pais, da nossa querida amiga Lúcia Moisés. E é com muita felicidade que a gente está aqui hoje, nesse domingo. E eu quero fazer uma lembrança aqui que eu falei no começo, para quem está me assistindo aqui também, vale a pena. Se você vai fazer Evangelho no Lar hoje, convide uma pessoa muito especial que está fazendo aniversário hoje, 217 anos de idade, o nosso querido Allan Kardec, que faz hoje 217 anos de idade. Então celebra o aniversário de Kardec. Hoje o aniversário vai ser por conta do Kardec. E aí a gente agradece nesse momento essa possibilidade de estarmos aqui reunidos, para que a gente possa se reunir agora e fechar nossos olhos. Senhor da vida, Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela oportunidade bendita de estarmos fazendo a nossa parte. Amigo Jesus, que também nos acompanha, por favor, envolva cada uma das famílias que estão aqui, Senhor. Envolve os jovens, envolve as crianças, envolve os idosos. Protege-nos e ampara-nos. Auxilia-nos a termos mais esperança na nossa vida. Esperança nos dias melhores, esperança num futuro melhor. E que a gente possa fazer nossa parte. Que a gente seja protagonista da nossa história. Que a gente possa evoluir um pouquinho mais. E que a gente possa ter certeza do teu amor por nós. Abençoa-nos esse domingo e nessa semana que chega. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado, amigos e amigas, fiquem com Deus, um ótimo domingo. Foi muito bom mesmo estar com vocês. Que a gente tenha um ótimo domingo aí, tranquilo para nós. Eu espero a foto de vocês abraçando aí, né, toda a família. Só para pegar aqui e dizer que a Cida colocou, a pandemia nos trouxe tantas oportunidades virtuais, esse momento maravilhoso é um deles, de bater um papo com vocês aqui. Então é isso, obrigado. Tire a foto com sua família abraçada e bota aqui nesses comentários que a gente vai acompanhar aí durante todo esse dia. Daqui a pouco eu boto a minha. Um abraço e que a gente possa ficar com Deus. Um abração, até mais. Tchau, tchau.